Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do Parar para Vender. Hoje estamos aqui no 26º episódio e vamos receber Abadia Vieira. Bem-vindo, Abadia. Tudo bom? Ai, obrigada, muito obrigada aí pelo convite. Tudo bem? Nada, Abadia. Eu é que tenho que agradecer a sorte, vamos assim dizer, que é mesmo isso, a sorte de tu teres aceitado o convite, de estares aqui neste episódio, de mais um episódio de Parar para Vender, para nos dares aqui todas as tuas dicas sobre usar as vendas e o humor. Então, Oh, quem é a meu Abadia? A oh, meu Abadia Deus. então usa uma ferramenta, não é? Para melhorar a comunicação nas empresas, o relacionamento com os clientes. A Abadia Vieira é atriz, é palestrante, é empresária, é cineasta, é mentora em comunicação e é também autora do livro Gargalhadorismo. É isto assim, disse bem, não disse? Disse muito bem, disse muito bem. Era um trava-língua para deixar as pessoas mais difíceis, mas você fez bem. Então, ela tem uma grande experiência em eventos, em formações corporativas, usa técnicas de teatro, usa humor, e dos seus clientes constam assim grandes empresas como o Santander, a Michelin. Então, a Badia, assim pelo sotaque já toda a gente deu para ver que a Abadia vem do outro lado do Atlântico, certo? É verdade, é verdade. Mais precisamente Rio de Janeiro, Brasil, Rio de Janeiro e carioca da gema, flamenguista, mãe de 2 meninos, flamenguista mesmo. Já fui mais militante, mas agora apenas torço para o Ok, Flamengo. ok. Mas é isso, sou do Rio de Janeiro. Olha, Abadia, então temos esse ponto em comum. Eu não sou do Rio de Janeiro, mas o meu Ok. pai é carioca, ok? Hum. O meu pai é carioca, está aqui há 52 anos, ok? Não é do Flamengo, é do Botafogo. Não sei se Ok. isso vai botar fogo na nossa conversa ou não, espero que não. Eu não me abalo, eu lamento, eu falo: "Coitado, ele sofre pelo Botafogo, eu torço pelo Flamengo e ele sofre pelo Botafogo, vamos fazer o quê?". Ok, E sofre ok. mesmo, porque o Botafogo é um sofrimento ser botafoguense. Epá, Botafoguense esse mas ano teve, eu não sei se você teve contato com o futebol brasileiro, mas esse ano o Botafogo veio numa maré essa última temporada que foi difícil. Estava vindo bem, de repente, uma maré muito séria, então ele olha, sofre, ele sofre. Seu pai sofre, de o certeza. meu pai sofre, mas eu vou-te dizer uma coisa: o meu pai sofre em todas as escolhas de futebol, porque o meu pai cá em Portugal é do Boa Vista. Ah, meu Deus do É isso. céu. Olha, Ninguém ajuda seu pai não, gente, com um coach de orientação de time, de futebol, alguma coisa assim? Não, coitado. epá, Boa ele Vista e Botafogo, o que que aconteceu? Abadia, eu sou uma pessoa humilde, mas eu posso dizer que o meu pai teve muito sorte nos filhos, então o azar Uhum. está no futebol, ok? Ok, tá Temos que bem, encontrar ok. aí a Percebo. compensação. Tá bem, Ok, percebo, percebo. Tudo bem, ok. respeito, É respeito. isso mesmo. Abadia, então, olha, já temos aqui gente interagindo. Olha, neste Ok, momento estamos no LinkedIn com ok. 35 pessoas. Ah, que Ok? legal, que bacana. Isso do ao vivo é muito legal, né, uma experiência que eu acho fantástica. Parabéns, inclusive, pela iniciativa, porque isso aqui é sem ensaio, né, gente, é ao vivo, Isto é aqui é é o que sem é. ensaio, nós não combinamos nada. Nós não combinamos É o que é e nada. pronto, isso é muito legal. Olha, então já temos aqui o Fernando Grossi, Ok, dizendo bom dia, portanto eu bom acredito que ele dia. esteja no Brasil, por É dizer bom possível, dia, ok? E porque aqui temos já a Andreia J, que acredito que esteja em Portugal porque diz olá, boa tarde. é verdade, é verdade. Então, Temos aí o fuso horário que nos separa, né, pronto. olha, o Abadia, eu vou-te dizer uma coisa que é o seguinte, eu quando lancei este tema, Hum, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que não seguia o meu trabalho, ok? ok. E recebi uma mensagem que dizia assim: olha, o Eduardo, muito obrigado pelo tema, porque se há coisa que faz falta é o humor nas empresas. E aquilo que eu te quero dizer é o quê? Abadia, eu nas minhas formações, eu faço treinamento de vendas, faço acompanhamento dos vendedores e eu defendo, eu acredito que o humor é a forma mais fácil das pessoas
consciencializarem, internalizarem os conceitos, Sem ok? dúvida, sem dúvida. Acredito que é a forma mais fácil das pessoas criarem, meterem os conceitos em si mesmo, não é? Quando nós criamos as coisas assim de uma forma muito séria, muito coisa, aquilo quer dizer, tudo o que é sério acaba por criar aqui alguma repulsa, não é? Então eu acredito que quando o ambiente é mais, vamos assim dizer, mais suave, não é descomprometido, que são coisas diferentes, Sim, ok? claro. Mas quando o ambiente está mais light, não é? As coisas acabam por ser integradas dentro daquilo que é o nosso conhecimento de uma forma muito mais ligeira. Então, Sim. Abadia, sendo assim, o que é que eu gostaria de lhe perguntar? Primeiro ponto, toda a gente está a falar aí de que estamos vivendo tempos novos, tempos desafiantes. Então, o humor será uma boa ferramenta de vendas para 2024, Abadia? Boa, excelente pergunta, excelente pergunta. O que acontece é que, assim, o humor, eu estudo humor já tem alguns anos, né, e eu trabalho com Uhum, humor já desde 2009 no Brasil. A ok, verdade é que, principalmente na área de vendas, a gente sabe que a gente vende pessoas, né, para pessoas, é normal. As relações é que fazem as vendas acontecerem, principalmente quando são vendas consultivas, né, que são vendas feitas, exato. em empresas. Diferente da venda de impacto, que eu acho que a venda de impacto tem outra métrica. Mas falando de venda consultiva, que é a qual eu tive contato quase que boa parte da minha vida, eu Uhum, percebo que a gente tem esse primeiro momento que você quebra a barreira, por isso que o quebra-gelo é tão importante, né. Então quando você é uma pessoa atenção, os bem-humorados também ficam mal-humorados, isso acontece, isso é inevitável, isso a gente não tá isento disso acontecer, mas quando eu falo de bem-humorado, é você ter a mentalidade de entender mesmo quando as coisas não estão dando certo. Aprender a uhum, rir disso, que eu falo sobre errar, rir, aprender e melhorar, quando eu falo sobre o rir, é você rir daquela situação, porque quando você ri, existe cientificamente uma comprovação de que você libera dopamina, e a dopamina é um selador do conhecimento. Por isso que é tão importante, quando você tem esse momento do riso, você internaliza mais aquele. Isso são pesquisas científicas, tá? Não é o meu achismo, por mais que eu seja super convicta de defender isso, outras pessoas muito melhores e mais capacitadas já estudaram sobre isso e já trouxeram isso já pronto para a gente. Então, o humor, de fato, ele é um diferenciador. Todo mundo uhum. quer estar perto de pessoas bem-humoradas, mas o Sim. bem-humorado não significa extrovertido. Às vezes o extrovertido é uma característica, nem todo vendedor precisa ser extrovertido, né? Não. Mas bem-humorado sim, bem-humorado é Uhum. importante trabalhar isso, é uma habilidade também. Você olhar as situações com os bons olhos. Eu não sou uma pessoa mal-humorada, de natureza mal-humorada, pelo contrário, eu sou uma pessoa bem-humorada, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa muito irritadiça. Como eu sou muito acelerada, se as coisas acontecem muito lento, eu fico irritada. Coisas que me tiram do sério na área de vendas é que às vezes o cliente pede a proposta para ontem, para responder, para nunca mais. Isso me dá agonia. Isso me dá uma agonia. Eu não posso confessar que não. Esse tipo de trabalho eu tenho que trabalhar a minha mente, porque a pessoa fala: olha, preciso dessa proposta, é muito urgente, eu preciso. Aí você entrega correndo, né? Aquela suadeira para fazer aquela proposta, faz conta, faz não sei o que. Aí você entrega. Aí a pessoa não responde mais. A pessoa fica automaticamente muda. Nunca mais. Aí você fala: olá, tudo bom? Você me pediu a proposta? Tudo bem consigo? Porque o senhor estava com uma urgência, uma coisa tão absoluta. Eu achei que o senhor estava com a meta a ser atingida ontem, mas o senhor nunca mais me ligou faz uma semana. Ou seja, trabalhar isso na área de vendas é um desafio muito grande. A gente sabe que quando a gente coloca a proposta comercial, a curiosidade ela diminui e Uhum. possivelmente, se você não tiver embasado com os benefícios, sustentando aquilo, é possível que você não faça aquela venda, né? Se aquela pessoa de fato não tem aquele, o que eu digo que é uma combinação atmosférica, né? Do cliente poder, querer, precisar, e aí a magia acontece. Se faltam essas Exatamente. questões, é mais difícil. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu adoro a área de vendas, eu tenho uma atração pela área de vendas muito grande,
Porque graças às vendas eu consigo ser a atriz corporativa que eu sou, porque eu sou a própria vendedora da minha empresa. Então eu Exato. negocio os meus contratos, eu faço todo o processo de venda. Então eu tenho mais do que experiência de que realmente o bom humor ele é uma abertura de portas. E se aprende, isso se aprende. Você querer pegar, eu vou pegar uma lista de quebra-gelos padrão e vou aplicar na minha reunião. Não acredito nisso, porque você fica engessado. Você pode ver e trazer, adaptar para a sua realidade. Mas se eu Uhum. quiser engessar um quebra-gelo de alguém que já faz e quiser colocar na minha embocadura, eu vou forçar uma barra. E, felizmente ou infelizmente, as outras pessoas percebem quando aquilo é muito forçado. E isso, ao invés de aproximar, afasta. Então, às vezes, eu fico vendo um monte de curso de quebra-gelo, não sei o quê. Acho legal, acho bacana, acho importante. Mas as pessoas precisam ter consciência que a gente está vivendo uma era tão pessoal, onde as pessoas querem conhecer as pessoas pelo que elas são e não pelo que alguém ensinou que elas devem ser. Então, assim, quando eu falo do bom humor, ele é uma ferramenta para você aprender, mas que não é engessado. Você não pode simplesmente falar, eu vou falar igual a Badia fala, porque isso é bom humor. Não, é bom humor para mim, é o meu jeito, é a minha métrica de falar. Você pode pegar uma frase, você pode se inspirar numa brincadeira, num quebra-gelo que já exista e adaptar. Dá trabalho? Dá, mas viver dá trabalho também, né, querida? A gente está aqui para isso. Né? É verdade, é verdade. Ó, Abadia, aquilo que tu disseste do treinar, epá, e eu vou dizer uma coisa que eu todos os dias eu consumo humor. Ai, que bom. Todos os dias eu consumo humor em podcasts, e o que é que eu noto? Eu noto que aquilo dá-me criatividade. Ou seja, vamos ver aqui uma coisa. Não vai fazer de mim, porque não é esse o objetivo, eu não vou fazer de uma reunião ou de um treinamento, de uma formação, uma sessão de stand-up. Não é esse o objetivo. Ok? Claro. Mas aquilo que eu noto é que aquilo dá-me criatividade, fico mais flexível, tal como tu disseste. Há uma coisa que há um bocado tu disseste que deu-me imensa vontade de rir, que foi o quê? Epá, irrita-me imenso quando eu mando propostas e aquilo é tudo muito lento e tem urgência. E eu pensei assim, Abadia, isso é o mundo em Portugal. Isso é o mundo, quase que no mundo. Quase que no mundo. Assim, São Paulo no Brasil é um pouco diferente. As pessoas até têm uma objetividade, um nível acima do Rio de Janeiro. Mas o carioca, o Nordeste também, tem muito Uhum, isso. Eu não sei explicar qual é o fenômeno, mas eu percebi que Portugal, Rio de Janeiro, tem muito isso em comum. É proposta para ontem, resposta para quando Deus quiser. Espera, vai ok, acontecer algum dia. E eu acho, quando eu falo que as coisas que me irritam também, eu acho que a área de vendas, ela é muito importante, muito estratégica, as empresas reconhecem isso, mas quando o cliente está na posição, né, de contratar, existe essa coisa do eu estou pedindo uma proposta, o meu compromisso é muito menor. E eu acho que claro, essa mentalidade precisa mudar, porque o compromisso é de ambas as partes, porque assim como eu estou precisando do serviço, eu quero vender, a pessoa também está precisando do serviço. E ela vai necessariamente comprar de alguém. Então, o que vai fazer a diferença, sem dúvida alguma, claro, é o atendimento, são os benefícios, eu não tenho dúvida disso. Existe uma capacidade técnica que o vendedor precisa desenvolver para se uhum, diferenciar dos demais, tanto na claro. argumentação, tanto no contorno de objeção, tanto na técnica de fechamento. Eu compreendo perfeitamente todas essas etapas. Mas eu acho que há de se também falar sobre a posição do contratante, sabe? Essa coisa do contratante ter essa empatia também de olhar e falar assim: caramba, eu pedi isso com muita urgência. Porque uma coisa é você pedir uma proposta normal, outra coisa é você pedir uma proposta urgente. O que me dá nervoso são as propostas urgentes. Não é a proposta normal que a pessoa, olha, me manda a sua proposta, tá tudo bem. A questão é, consegue me enviar isso hoje? Hoje? Consegue no máximo amanhã, porque eu tenho que apresentar a minha diretoria? Ou seja, é assustadoramente uma posição diferenciada que basicamente eu crio uma expectativa de que ela vai ter uma grande urgência em responder. Então, Exatamente. por que a pessoa pede a proposta para responder não sei quando? Eu queria desvendar esse mistério, Eduardo. Você tem mais experiência que eu. Me ajuda? Eu consigo explicar isso. Pronto, vamos a isso. Então vamos a isso, ok? Vamos fugir agora aqui um bocadinho do tema e vamos Sim. a isso.
Então, ó Abadia, só por curiosidade, estamos com meia centena de pessoas. Há Olha que meia beleza, centena hein? de pessoas que de manhã ou ao almoço acharam que Pronto, vendas e humor é um bom tópico. é um bom Então, tema, exatamente. eu quero agradecer a essa meia centena. Então, Eu Abadia, também. há um motivo para isso. E qual é o motivo? O motivo é que quem nos pede a proposta está a cumprir uma ordem. Ok, sim, Epá, tu tens que me arranjar rapidamente uma proposta para analisarmos na administração. percebo. E muitas vezes a administração está a pensar num evento ou numa formação para daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses. Então, Mas quem vale nos. a pena essa pessoa que pede a proposta alinhar isso, sabe? Do tipo, olha, eu vou ter essa reunião, possivelmente eu vou. O que me dá a gana é a pessoa fazer com que você pense que isso é. Às vezes a Eu, pessoa não diz nem data, fala, não, eu ainda não tenho data. Eu falei, então você não precisa ter tanta urgência nessa proposta, se você não tem a data do evento. eu percebo isso, mas às vezes é importante, quando nós recebemos essas chamadas, e eu também as recebo, ok? Fazermos as perguntas certas. Que é o quê? Sim, Ok, olha, eu tenho urgência nesta proposta. Ok, então, olha, se é urgente, eu pressuponho que seja para este mês. Olha, em termos de datas deste mês, não será melhor eu dizer quais são as datas que eu tenho livres? Ah, oh Eduardo, eu ainda não sei se é este mês. Ah, ok. essa que é a grande questão, quando a É pessoa tem. fazer as perguntas. Não, eu concordo com você plenamente. A sondagem é a parte importantíssima para a gente chegar lá. Mas Exatamente. quem nunca fez essas propostas? Você já deve ter feito isso, fez Quantas todo esse vezes? processo, fez essas perguntas, ainda assim a proposta era urgente e a pessoa sumiu. Abadia, abadia. Eu vou dizer uma coisa que Você me aconteceu fazer ontem. rir e tossir, espera. Então, eu vou dizer uma coisa que me aconteceu ontem, Abadia. E eu há meio ano, minto, Hum, minto, estou mentindo. Eu há 5 meses, hum, eu há 5 meses, recebi uma chamada com alguém me pedindo uma proposta urgente. ok. E a proposta foi fechada ontem. Não, eu percebo. Espera aí, Ok. para começar daqui a um mês. E entre a proposta urgente e o início, estamos a falar de meio ano, É isso. Não, ok? negociações com empresas grandes, eu também compreendo. Eu já negociei com uma empresa grande por 3 anos para fechar. Ok. 3 anos para fechar um negócio com uma empresa grande, porque era uma empresa grande, muitas etapas. Entre uma coisa e outra, saiu um gestor que estava tomando a decisão, eu tive que começar o processo desde o início para apresentar. Todo mundo que é de venda já passou por isso. E isso a gente entende que faz parte do negócio, são coisas que fazem parte do negócio. As outras coisas, que lidar com o mau humor, lidar com a urgência que não tem resposta, lidar com a ausência da resposta propriamente dita, porque às vezes também você tem que cobrar a pessoa, falar, então, mas aí a pessoa, realmente esqueci de dizer, nós optamos por outra solução ou não vamos. Por que não dizem que não vão fechar? Ah, mas é porque são muitos fornecedores. Eu percebo, mas você foi a todos esses muitos fornecedores para pedir a proposta. Ok. Então, eu acho que isso na área de vendas são coisas bastante delicadas, que lidar isso também com bom humor é interessante, porque É. senão você também estressa num nível muito alto e muita gente não aguenta a pressão da área comercial, porque a área comercial ela é uma área agressiva de metas, Uhum. né? O vendedor ele não está nem aí muito para, às vezes, querer treinamento, porque sala de treinamento ele está perdendo tempo de venda, e eu sei disso, pelo menos comigo era assim, porque eu falava assim, gente, eu vou para treinamento, mas eu tenho que vender, gente. Como é que é isso? O meu treinamento é na rua, é no dia a Certo. dia, né? Então, concatenar o interesse, a necessidade, com a urgência que o vendedor tem em colocar a vida dele em dia, porque ele sabe que existe aquele pipeline que começa com aquela pessoa que ele Uhum. nunca falou, de suspect para prospect, para depois gerar proposta. Ou seja, ele sabe que ele tem um caminho longo a percorrer. Então, trabalhar a mentalidade dele para isso também é interessante. É por isso que eu falo que o humor e vendas tem muito a ver. Eu acho que o humor tem a ver com todas as áreas, né?
Mas eu acho que claro. na área de vendas, principalmente porque quando você, além do aprendizado, você trabalha também o seu autoconhecimento e o seu próprio humor, que precisa estar Uhum. sempre equalizado para você conseguir realizar as coisas que são muitas. A área de vendas é muito exigente. Olha, o Abadia, eu já há algum tempo que eu sigo os teus conteúdos, Uhum. ok? Não vale a pena fazeres queixar a polícia por eu te andar perseguindo, é só os conteúdos, ok? Não vou falar isso nunca, imagina. Não, ok, perfeito. Então, há 2 coisas, 2 ideias que eu gostei muito daquilo que eu vi, ok? Certo, Então, eu vou dizer a primeira. ok. A primeira é: humor nas empresas ou humor nas vendas não é chegar e contar a última anedota. Às Exatamente, vezes basta fazer uma coisa que é o humor corporativo e que tu disseste, que é o sorriso. exatamente, exatamente. Abadia, queres desenvolver um pouco essa ideia que tu disseste? Sim, Ou seja, sim. do sorriso, o impacto do sorriso nas vendas, nas É, empresas, no mundo corporativo? tem uma coisa para introduzir a questão do sorriso, existe uma pesquisa muito interessante que fala que a criança, ela ri, em média, na creche, 300 vezes por dia, e o adulto ri 17. Já Ok. aí, a gente percebe uma diferença grande entre nós e as Uhum. crianças, óbvio, né. Exatamente. E tem uma explicação interessante, porque nós somos adultos, nós somos crianças que fomos Uhum. adulteradas, por isso a gente é adulto, a gente se Ok. adulterou ao longo do tempo. E quando a gente é criança, a gente tem uma visão muito mais simplista da coisa, né, é o que eu costumo dizer, você quando elogia uma criança, você fala: "Ai, que lindo o seu óculos", aí a criança fala: "Gostou? Foi minha mãe que me deu, ó, aqui ó", ele mostra, ele tem orgulho daquele elogio que você fez. Quando você Uhum. elogia um adulto, você fala: "Olha que bonita a sua echarpe", você fala: "Menino, isso é barato, comprei na Primark, isso aqui não valeu nada". A gente tem muita dificuldade em receber o elogio, né, porque acha que aquilo pode ter "Ai, mas aí, como é que eu recebo isso?". Ou seja, elogio, acompanhado de sorriso é muito importante. A gente precisa rir mais, porque o riso, ele tem uma série de conexões com os nossos hormônios e neurônios que fazem com que a gente produza mais. Então, quando eu falo de humor corporativo e relaciono ele com sorriso, que quando você usa a palavra humor, e as empresas têm pavor de humor, porque o humor tem uma linha muito tênue entre eu ser completamente descompromissada com o respeito, porque Uhum. existe todo tipo de humor, né? Mas o humor corporativo não é exatamente isso, muito pelo contrário, é um conjunto de práticas para você trabalhar uma política de bom humor nas empresas. É o Ok. entender que desde o sorriso, né, até o dia que eu não estou bem e eu conseguir sinalizar para as pessoas que eu não estou bem naquele dia, para evitar que a minha toxicidade exale para aquelas pessoas, isso faz Uhum. parte do humor corporativo, quando você treina as suas equipes para entender esse código de comunicação. Porque aí você Ok. tem uma empresa, quando você tem essa empresa, o maior número de pessoas nessa condição de bem-humorados, maior a Uhum. permanência disso, mais produtiva é essa empresa, mais comunicativa, mais apoiadora são essas pessoas. Então, ao contrário disso também acontece, né? Então, o Claro. sorriso, às vezes você fala, eu sempre conto a história do seu Antônio, que é muito engraçado. Seu Antônio, ele não gostava de rir, e não tinha problema nenhum com os dentes, não, ele só não gostava de rir mesmo. E ele era líder, mas ele sempre começava as reuniões dele com algum vídeo, alguma coisa engraçada para quebrar o gelo na reunião. E eu, muito curiosa, isso em 2010, falei: "Seu Antônio, mas o senhor começa as suas reuniões com um riso, mas o senhor não gosta de rir?". Ele falou: "Eu não gosto de rir, mas as pessoas gostam. Não é justo só porque eu não gosto de rir, privá-las disso. Elas gostam de rir, se tornam melhores, mais produtivas assim, então que riam na reunião". Então, assim, essa compreensão que às vezes o líder não impinge a, a, a personalidade dele aos demais, isso é muito importante. Quando alguém fala, a cultura da empresa não é de humor, eu falo, tá bom, quem é essa senhora? Senhora Dona Cultura, que responde por todos os colaboradores. Não existe uma cultura, porque a empresa é diversa, porque ela é composta. Se você tem duas pessoas na empresa, você tem duas pessoas que podem compartilhar, ter Uhum. interseções em alguns pontos, mas não é uma única cultura, não é uma cultura uníssona. Exatamente. Se você é uma empresa Exatamente. individual, eu posso dizer que você é a cultura da sua empresa. Se É não, verdade. você tem que dividir isso e as pessoas vão pensar diferente. Então,
Por isso eu falo da questão do riso. A mensagem do humor corporativo não é associar com piadolas e anedotas. Ah, Claro. pode ter uma piada, sim, claro que pode, mas não é a base do humor corporativo não é o bom humor, é o sorriso, é a empatia, é a compreensão, é a mentalidade da compreensão da humanização dos erros, tolerância aos Uhum. erros. Isso é o conjunto de coisas do humor corporativo. Ok, ok. Muito bem. Olha, Abadia, o que é que acontece também em termos daquilo que é o humor, não é? Uhum. E eu também vi esse post e eu gostei muito, ok? Ok. Que é o quê? Quando no mundo das vendas, tal como tu disseste, eh, isto não é fácil, ok? Às vezes somos assim atacados, como é que eu vou dizer, por algumas emoções disruptivas, o Sim, medo, o desespero, todas essas coisas, não é? sim. E nessas alturas, tu falaste uma coisa eu achei fantástico, que foi o quê? Nessas alturas nós podíamos optar ou por meditar ou por mereditar. Sim, sim. Ora bem, É isso. eu sou natural do Porto, epá, e mereditar é uma coisa que nós mandamos muitos outros fazer. Ok. E que pode ser bom, acredite, meditar É, pode ser muito bom, sabe? Principalmente para as pessoas. É porque isso foi uma reflexão muito interessante uma vez, porque eu faço terapia, né? uhum, O autoconhecimento, eu acho que é a nova pós-graduação, é importante a gente se autoconhecer. E exato. na terapia, a minha terapeuta falou: Ah, Abadia, você precisava incorporar a meditação na sua vida. E eu até tento, sabe? Eu até tento. Mas eu sou uma pessoa de característica muito ansiosa. E essa coisa de se concentrar na sua respiração, eu acho bonito, tá? Eu até gostaria de fazê-lo, mas não consigo. E eu ficava muito Ok. frustrada com isso, que eu falava, gente, eu não consigo meditar, gente, como é que é possível? Uma vez eu estava num lugar, num lago, um lugar lindo, o meu marido deitou, meditou, que era uma beleza, eu comecei a me sentir afundando no chão, bati na coisa assim e levantei, falei, não quero, isso está muito esquisito. Ou seja, é uma característica minha, eu tenho muita dificuldade para meditar. Mas eu precisava, o meditar é um caminho, mas não é o único. E Exatamente. eu pensei, eu falei, gente, mas peraí, meditar? Eu falei, mas às vezes eu falo tanta merda, sabe essas coisas? Eu falei, cara, mas merda, meditação. E ali é como se eu tivesse sido imbuída de uma revelação. Eu falei, gente, mas peraí, a gente pode fazer meditação, por que não? E ali eu comecei a desenvolver a meditação, e eu faço meditação nas empresas. E ensino as pessoas a questão da meditação, porque eu acho que é um momento. Assim, pode não funcionar para quem gosta só de meditação. Ah, Badia, não gosto, não. Meditação, para mim, é muito overacting. Para mim, isso aí não tem nada a ver. Tá bom, faça meditação. Agora, quem faz meditação também pode, não tem contraindicação, olha que bacana. Você pode fazer os dois, você pode fazer meditação, meditação, pode só fazer meditação, enfim. O importante é que as pessoas consigam descobrir quais são os pontos de desestressar, porque já foi comprovado que o problema não é o estresse, o problema é o estresse sobre o estresse. Estresse, estresse. Você precisa ter aquele momento que é aquela válvula de escape. Você precisa Exato. conhecer quais são os seus momentos de descontração. Você precisa entender com o que você se diverte. Você gosta de videogame? Uhum. Você gosta de conversar com as pessoas? Você gosta de beber vinho? Você gosta de sair para balada? Faça isso, incorpore. Ah, mas eu já me divirto no trabalho. Tá bom, mas divirta-se também fora do trabalho. Porque só existem duas máquinas que trabalharam 640 mil horas no mundo. E essas máquinas já se aposentaram, eram máquinas a vapor da James Watt, e elas trabalharam 640 mil horas, que é equivalente a 75 anos, que é basicamente o que vive um ser humano saudável. E Uhum. 75 anos são 680 mil horas. Se você for pensar, a gente gasta 30 mil horas estudando, 30 mil horas dormindo, 30 mil horas trabalhando. Ainda vão sobrar 500 horas, 500 mil horas para você se conectar, se divertir. Ou seja, a vida tecnicamente pode não ser curta. Se você olhar para essas horas, essas quantidades de horas e conseguir conciliar. Agora, imagina se você conseguir fazer com que as 30 mil horas do seu estudo, mais as 30 mil horas de trabalho. Acho que você está dormindo, raramente você vai ter controle sobre isso. Mas, tirando as outras, você associar o bom humor
nas suas outras horas. O quanto de plenitude de vida você pode ter usando isso de maneira positiva a seu favor, fazendo com que o bom humor possa ser esse aliado desses momentos. Então, é trabalhar a mente em cima disso. Então, a meditação eu recomendo demais. Quem começar, quem tiver dificuldade para começar, pode mandar mensagem que a gente ajuda, mas a meditação funciona comigo. Olha, Abadia, comigo funcionam as duas, a meditação e a meditação. Você é um sortudo, tá vendo? Você é uma pessoa de sorte. Eu dou os parabéns, entendeu? Eu ainda estou em busca da meditação, ainda não consigo, mas você é uma pessoa abençoada. Parabéns. Coisa boa, coisa muito boa. Não, mas eu faço muito. Agora, há uma coisa que acontece, Abadia, que tu falaste do senhor António. Sim, O senhor que não gostava de rir-se, mas olha, eu gostei muito do senhor António porque tinha grande autoconhecimento e grande empatia. exatamente, exatamente. São duas características de liderança que são imprescindíveis. Eu acho que são imprescindíveis, porque ele era o dono, mandava em tudo, era tudo dele. Exatamente, Ele podia fazer, não, aqui não tem riso, aqui não tem piadola, aqui não tem nada disso. exatamente. E ele sabia que isso ia fazer com que. Até porque, se a gente for pensar, nos anos 2000, Uhum, a liderança ela tinha uma premissa do tipo: manda quem pode, obedece quem tem juízo. De 2000 para trás era assim. Então, o líder podia tudo. The winner takes it all. Pronto. Ele é o cara que manda prender e manda soltar. Se você não tivesse feliz, a porta da rua, serventia da casa. Olha, era tão mais fácil ser líder nessa época, porque você era um ditador, não era um líder. Você era um ditador, você mandava, as pessoas obedeciam, e ai de quem dissesse o contrário, porque se dissesse o contrário, estava na rua. Pelo menos no Brasil é assim. Em Portugal, a política de despedimento é diferente. Mas no uhum. Brasil, despede-se assim, ó. Olhou torto, acabou, meu filho, você está na rua. Então, nessa época, era impressionante pensar que ele tinha um poder para exercitar do jeito só que ele quisesse, de maneira muito egoísta, e ele tinha essa reflexão: não, 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 as pessoas gostam, então se as pessoas gostam, vamos deixar que elas façam aquilo que gostam, porque isso não me atrapalha, desde que também não me obriguem a rir, porque eu também não quero rir. E isso tem a ver com o humor Exatamente. corporativo, você entender quem é do riso, é do riso. Quem é da Uhum. meditação, é da meditação. Quem é da meditação, é da meditação. É respeitar esse estilo e entender que as pessoas podem desenvolver suas características com os seus estilos. E que bom, que bom. Isso é a tal da diversidade que as pessoas às vezes acham que só tem a ver com a diversidade racial. Não, a diversidade tem a ver com personalidade também, tem a ver com Exatamente. estilos de pessoas, tem a ver com físico, com mental, com social, com absolutamente tudo. Isso é diversidade. Então, isso é impressionante pensar que o São Antônio já tinha essa visão em 2010, né? É É impressionante. brutal, é brutal. Mas sabes que tu disseste agora uma coisa, eu trabalho os meus treinamentos, as minhas formações, e eu tenho sempre como base a análise comportamental DISC. Não sei se Uhum, conhece a uhum. Badia. E há uma regra no DISC que eu adoro, Sim, ok? O DISC diz-nos, toda a educação que os teus pais te deram está errada. Porquê? Os nossos pais o que é que nos dizem? Trata aos outros como gostarias que fosses tratado. E o DISC o que é que nos diz? Trata aos outros como eles querem ser tratados. exatamente. Faz todo sentido. É Faz que todo sentido. muda logo a panorâmica, não é? Claro que sim. E então aquilo que acontece é o quê? E voltamos aqui ao mesmo, que é, nós nas vendas, aquilo que temos que ser, acima de tudo, é flexíveis. É Uhum. adaptar-nos a quem está à nossa frente. Sim, sim, E se eu tenho um cliente que valoriza apenas o sorriso, ok, é isso que eu lhe sim, vou dar. sim, Se eu perfeito. tenho alguém que valoriza também, e por que não, a piadola, então se calhar é isso que eu também vou ter que lhe dar. Desde que isso não obrigue você a fazer algo que você não queira, que eu também sou a favor disso. Você Claro, está dentro da sua naturalidade, porque, por exemplo, quem não é de piadola, não é de piadola, e tudo bem. Que é até pior, porque quando você não é de piadola e você tenta ser, oh meu sai Deus, muito mal. aprende primeiro, pelo amor de Deus, eu sempre falo isso, vai aprender. É igual quem gosta de cantar, que canta mal, você fala, olha,
Você gosta de cantar? A pessoa gosta. Eu falei, então aprende a fazê-lo, pelo amor de Deus, porque a outra pessoa não aguenta. Ou Então eu então acho que é só um no pouco isso. chuveiro de porta fechada. É isso, é só para você não obrigar o outro a conviver com esse teu aprendizado aí. Tá tudo bem você aprender, mas você não obrigar as pessoas a conviver. Olha, Mas é isso que eu penso, que precisa ter essa compreensão mesmo. mas tu agora fizeste-me recuar 10 anos, é engraçado. E foi porquê? Tu disseste uma coisa que foi o quê? Epá, mas tem que ser autêntico. Então eu Sim, vou-te a dizer. Nós às vezes nas vendas temos dias, olha, dias em que só praticamos a meditação, ok? sim, E então, eu tinha uma coisa que era o quê? Quando os clientes me ligavam, ok? Eu às vezes nesses dias respirava fundo e então atendia assim com uma voz. Então, tudo bem, ok? sim. Uhum. E há um dia, epá, que estava a ser tão mal, tão mal, tão mal, que eu atendi assim com uma voz mais pesada. Epá, estou. E do outro lado disseram assim: epá, o Eduardo está em baixo e viram-me, olha, está a ser um dia difícil. E a pessoa do outro lado disse assim: oh Eduardo, não leva mal. Mas eu até fico contente. Que eu ligava para o Eduardo e o Eduardo, ao longo destes anos todos, estava sempre tão alegre, tão bem disposto, que eu pensava assim: ele não pode ser normal. É que ali você humanizou a sua vulnerabilidade, né, você estava vulnerável ali, e verdadeiro, claro, você também não fingiu, e eu acho super positivo isso, sabe. Eu tenho uma cara, que é a minha cara, e tem uma bunda, assim, na minha frente, é uma fotinho que eu tenho, tá, que é minha eu já postei isso algumas vezes nas minhas palestras. É uma Ok, cara de bunda mesmo, uma cara ok, é minha foto assim, só que aqui é uma bunda, ok, porque tem dias que a gente acorda assim. ok. E eu tenho esse gifzinho no meu WhatsApp, que eu mando Uhum. isso para minha equipe. Se eu tiver num dia mal, e acontecem dias maus, por favor, infelizmente acontece. Às vezes é hormonal, às vezes uma vez por mês as mulheres sabem que acontece um negócio estranho na gente, que a gente fica num mau humor repentino, mas eu uso esse gif para dizer: "Hoje não é dia de conversas difíceis. Por favor, não vamos a conversas difíceis. Vamos só às conversas fáceis, porque uma outra pessoa que vai me ligar, eu posso não atender naquele dia, eu posso mandar um e-mail, agendar para um outro dia, mas às vezes da minha equipe a pessoa está mais próxima e passa a mão e me liga. E aí eu, nesse dia, às vezes eu falo: ó, vamos hoje só de conversa fácil? Vamos só de coisinha fácil, que hoje não está fácil para mim. E esse tipo de comunicação, que eu chamo de comunicação madura e honesta, faz com que você fortaleça os laços com a sua equipe. Porque não ninguém está 100% bem todos os dias. Claro, Tá tudo ótimo, porque você não é isso todos os dias da sua vida. Um dia claro você que não. acorda fisicamente cansado, outro dia você acorda psicologicamente cansado, outro dia você está com uma demanda muito grande, você precisa se concentrar e às vezes não é possível entregar o seu melhor, ou até aquele sorrisão, às vezes é um sorriso mais modesto, fala: olha, hoje é isso aqui, hoje é o que temos para hoje, é isso aqui, e compreenda. E isso faz parte, porque as pessoas te veem como você de fato é. E se você não quer estar exposto no dia, tá, vale, olha, eu realmente não estou bem. Não é porque você só quer se mostrar feliz, e sim porque às vezes você está um dia tóxico, porque todos nós somos tóxicos. E nesse dia que você está meio tóxico, um pouco mais tóxico, você não quer Uhum. contaminar as outras pessoas, porque você vai falar, a pessoa vai falar: tá um sol lindo, mas você fala: tá um calor que eu não estou aguentando. Não, mas é porque tá bonito, não, muita nuvem. Tipo, você vai achar tudo ruim, você não está num dia bom. Então não adianta, você vai contaminar as outras pessoas, porque realmente a pior coisa que tem é aquela pessoa que fala: tá tudo bem, a pessoa, bom dia, a pessoa fala: só se for para você. Né? Minha avó tinha muitos dias assim, que era engraçado. E ela falava: só se for para você. Eu falei: nossa, bom dia para você também, porque a pessoa não está num bom dia. Então, entender isso e deixar isso claro para a equipe, eu acho que é uma missão muito grande da liderança. Claro que sim, claro que sim. Olha, Abadia, em termos daquilo que são as dicas, em termos Sim, corporativos, nós então já falamos do sorriso, sim. já falamos da meditação. A pergunta que eu te faço é: que outras dicas
é que tu tens para a malta que nos estás ouvindo? E olha, enquanto tu estás a pensar, eu tenho aqui um recado para ti, Abadia, Conta, conta. que é o Roberto Tavares, não Aham. sei se te diz assim: bom dia, Abadia. Bom dia. Roberto William, da Nextel, Rio de Janeiro, saudações rubro-negras. Claro que sim. Esse é flamenguista. Olha, trabalhou comigo na Nextel, olha, a gente trabalhou junto. Olha, que bacana, que bacana. Isso Olha, é muito legal. Minha época de vendedora, tá vendo? Eu disse, eu tenho um passado de vendas muito forte, enraizado em mim. Obrigada, Roberto. Saudações rubro-negras também aqui. Estamos aí, somos campeões cariocas, é isso? Sim, senhor. O Flamengo hum, acabou de ganhar o Campeonato Carioca, estamos todos muito felizes. Roberto, que bacana. Assim, quando você falou da dica, uhum, além do sorriso, né, a gente sempre fala muito que a comunicação dentro da empresa ela precisa ser clara e transparente. Isso aí a gente acabou de falar, isso é importante. Mas eu fiz uma pesquisa uma vez num evento que eu estava na empresa e falei: o que você mais gosta desses eventos? E embora a gente tenha o coffee break, a gente tenha um hotel uhum, maravilhoso, as convenções de vendas são as coisas mais maravilhosas que tem, premiações de venda, coisa boa, né? Viagem, é dinheiro, é tudo de bom. Mas boa parte das pessoas valoriza estar com os colegas, conviver com os colegas, ok, dividir momentos com os colegas. Então, está mais do que ok, comprovado que as relações humanas, principalmente dentro das organizações, tem pesquisas científicas que dizem que se você tiver ao menos 3 amigos no seu local de trabalho, você tende a ser mais feliz. Então, imagina que construir essas relações no trabalho, seja com lideranças, com subordinados ou com pares, é uma coisa fundamentalmente importante. E como é que se constrói relações? Sendo autêntico, né? Não usando máscaras, porque quando uhum, você usa máscara, você perde, você tira o direito da outra pessoa gostar de quem você é. Isso, além de ser doloroso para você, é doloroso para outra pessoa, porque ela se ilude em relação ao que você é. Então, ser autêntico, né, é se conhecer e mostrar esse seu lado, que vai ter sempre qualidades e defeitos, e vão ter pessoas que vão ter mais afinidade com isso ou menos afinidade. Então, acho que uhum, passa por investir em momentos de diversão e desenvolvimento pessoal dentro das organizações. Eu acho que quanto mais você tiver jogos, exercícios, dinâmicas, que você permita que as pessoas se conheçam melhor. Conhecer não é só conhecer do tipo, qual o seu currículo, onde você trabalhou, quais são os seus clientes. Não, é saber que time que você gosta, é saber quais são os seus hobbies, é entender as sinergias do que a gente tem, saber as viagens que você fez e compartilhar, olha isso que eu vivi. Isso é conhecer as pessoas. Ontem eu fiz uhum, um onboard numa empresa e que a gente tinha um bingo humano que a gente falava, e no bingo humano tinha perguntas, né, do tipo, quem fala com objetos, né? Você fala sozinho com objetos? Você já viajou para tal lugar? Já comeu gelado de sardinha? Ninguém marcou essa, ninguém comeu ok. gelado de sardinha. Mas tinham coisas ali para você conhecer as pessoas que você trabalha. Para você, num Uhum, momento que você estiver, às vezes, num corredor e falar, aquela pessoa lá, tinha lá uma das perguntas, quem não tem apêndice? Isso é um nível de intimidade muito grande, você sabe que a pessoa não tem mais apêndice, encontrar com a pessoa e falar, aí, tudo bom, querido? Como é que você vai? Eu sei que você não tem apêndice. Isso é uma proximidade muito grande que você constrói no local de trabalho. Então, acho que as empresas precisam investir mais nisso. É menos para inglês ver e mais para as pessoas viverem, sabe? Eu acho que ok. precisa que para inglês ver já basta na Inglaterra, já faz muita coisa lá. Inglês já está vendo um monte de coisa. A gente aqui não precisa fazer para inglês ver, sabe? A gente precisa fazer para a gente viver, para a gente Uhum, sentir. Eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente precisa trabalhar. Sermos de verdade com as nossas dores, com as nossas dificuldades, com os nossos aprendizados, rir disso para melhorar, desenvolver. Eu acho que isso é um conjunto de dicas que eu acredito e pratico muito, sabe? Acho que, resumindo, é ok. isso. Então, Abadia, eu, Eduardo, pessoa Sim. sem apêndice, quero-te. Você também não tem Quero-te. apêndice, que coisa Não tenho boa. apêndice. Olha, Não tenho apêndice. maravilhoso, ótimo, ótimo, ótimo. Então já temos aí, tá vendo? Mais uma coisa que a gente conheceu um do outro, tá vendo? Eu tenho apêndice, por acaso eu tenho. Tens, ok.
Ok, eu não tenho apêndice. Não Ok. sei se é por causa disso que eu muitas vezes quando mando o e-mail esqueço-me de pôr o apêndice. Se calhar. Isso faz um sentido. Fala, olha, eu já vivo sem, acho que às vezes nem é necessário o apêndice. Pronto, aí não coloco. Pronto. É Eu isso. sobrevivo tão bem sem, por que que eu achei que você ia precisar? Não, tem que não. Claro É que isso, não. é isso, Então, maravilhoso. Abadia, olha, eu estou a tirar um master que eu estou a adorar, que é Neurobusiness, ou seja, a neurociência aplicada aos negócios. Que bacana, que E no maravilhoso. outro dia eu ouvi uma coisa, epá, que fez um grande impacto e o que tu agora disseste, eu acho que faz todo o sentido. Que foi o quê? Então, estávamos na aula de neuroliderança e então há muito aquela coisa da zona do conforto, de sair da zona de conforto. Eu já estou cansado da zona de conforto, eu já nem posso ouvir falar dessa zona, não é? Mas de repente, o professor disse uma coisa, epá, que para mim foi brutal, que é quando nós estamos no oposto, não é? Quando estamos na zona do medo e na zona do Sim, pânico. E então ele disse uma coisa que foi, epá, brutal, que foi o quê? Nós, enquanto seres humanos, só quando conseguimos sair dessa zona do medo e da zona de pânico, com a ajuda de outro ser humano. acredito. E o que tu disseste agora, para mim fez sentido, porque a construção das relações humanas dentro das empresas. Quantas vezes nós não estamos com desafios e estamos a olhar para uma determinada situação que para nós parece um bicho de 7 cabeças, às vezes de 14 cabeças, e alguém que está do lado de fora diz assim: Olha, tem calma, eu já passei por aí e eu fiz isto. E de Exatamente. repente aquele que era um bicho, de repente transforma-se num gato fofinho. Exatamente. Tem toda a E razão. então eu lembrei-me disto ao Abadia por aquilo que tu estavas a dizer, ou seja, a importância da construção das relações dentro das Sim, empresas ajuda também a viver este mundo das vendas com humor. claro que sim. É porque as pessoas têm a visão de que, pessoa do trabalho é meu colega, meu amigo é da porta para fora. E não existe essa regra. Você pode construir relação de amizade. Eu não vou dizer que você vai ser amigo de todos os seus colegas de trabalho, porque às vezes você não tem afinidade, nem com parente. Às vezes você tem um parente que é próximo a você, que você não tem afinidade para ter amizade com ele. Ele é só seu parente, porque a Abadia, eu natureza tenho, assim o eu quis. tenho dias que eu não consigo ser meu amigo, quanto mais de toda a gente com quem eu trabalho, Isso é não é? maravilhoso. Tem dia que você não está para você, né. Fala: É "Querido, eu não isso. estou para mim, com licença", perfeitamente. Mas ter a compreensão de que você pode ter amigos no seu local de trabalho é uma compreensão muito poderosa, sabe, de você Uhum. entender. Não é também para chegar e falar: "Vamos ser amigo? Assina aqui um Não, contrato para a gente ser amigo", mas é isso ter é a compreensão. assustador. Não, e também a compreensão não ter um bloqueio do tipo: "Entrei da porta da empresa para dentro, aqui eu só tenho colegas, pessoas que não me querem bem, não posso ser amigo de ninguém daqui", porque aí também é síndrome de perseguição, sabe. É você mesclar e construir as relações naturalmente, que vão fortalecer o seu trabalho, vão fazer você superar seus desafios, é uma situação Uhum. mais madura, sabe, na relação humana, principalmente de trabalho. Exatamente. Olha, Abadia, Sim. sabe que de repente já passaram 51 minutos. Inacreditável, inacreditável. E ma que vendedor gosta muito de falar também, né. Vamos 51 combinar, a minutos. gente a gente é vendedor, a gente fala muito, se deixar, a gente tem papo para mais de hora aqui, Muito imagina. mais, muito mais. Então o que é que Ok, acontece? Esta é a altura em que eu dou a possibilidade a quem nos está a ouvir de sim. poder-te colocar questões, Ok, ok? perfeito. Quem quiser colocar alguma questão, alguma dúvida à Abadia, ok? Peço Sim, que coloquem aqui no chat, ok? E eu sim. então faço chegar essa pergunta aqui à Abadia, que com toda a certeza ela vai nos responder a todas Agora que as. eu vi os comentários, eu não tinha visto os comentários aqui, tinha aqui no meu lateral, eu só tinha visto aparecendo na tela, agora que eu vi aqui. Agora sim senhora, agora eu estou vendo no chat, que eu não estava vendo, pronto. É Ok. isso, ok, está bem. Então, Abadia, enquanto as pessoas estão aqui a preparar as questões, Sim, ok. pergunta que eu te quero fazer. Conta. Pessoas que nos estejam ouvindo, que dizem assim: Oi, sei mesmo disto que eu estou a precisar. É da Abadia melhorar aqui o humor na nossa empresa. É disto que eu estou a precisar. Se as pessoas quiserem obter os teus serviços, como é que podem fazer, Abadia?
Bom, para já vai ser é sempre muito legal poder falar sobre o humor corporativo nas empresas, porque a gente sabe do poder de transformação que isso tem, né. Uhum. Normalmente eu estou sempre no LinkedIn, estou sempre no LinkedIn. Tem as páginas da empresa, tanto da TEM no Brasil, embora eu viva em Portugal, tem o Happiness Mentality e tem o Ok. abadia.com. São Então, páginas que as pessoas conseguem, ok. falar comigo com muita facilidade. Mas eu, em Olha, geral, eu no LinkedIn e no Instagram estou sempre muito plugada, que eu, como eu disse, eu sou ansiosa, né, a pessoa, às vezes, 10 minutos que já chegou a mensagem, eu já estou respondendo. Teve um amigo meu que até falou engraçado. Ele falou: Abadia, eu sei que você está em reunião ou em evento, quando eu te mando uma mensagem, você não responde nos primeiros 5 minutos. Que aí eu sei, ela está em evento. Fora isso, você responde imediatamente na hora. Eu falei, gente, eu estou realmente com uma marquinha registrada ali do meu tempo de resposta, porque realmente eu acesso muito as redes, eu gosto muito de estar nas redes, então, em geral, é mais fácil também falar comigo pelas redes. ok. Então vamos ver É, aqui uma coisa. Eu já coloquei aí em cima, ok? Aí sim, o ah, teu legal. site, Tá bem, abadia.com, ok? ok. Então também temos o happinessmentality.com, Exatamente. ok? E também, recorda-me, o teu livro Gargalhadorismo, Sim. qual foi a ideia que tu desenvolveste eh, Ai, neste livro? foi muito legal, porque eu estava numa palestra e aí a editora Tema Central, que é a editora que faz o Leadership Summit, né, da mesma empresa que Ah, faz o já Leadership sei. Summit, a Tema Central viu estava fazendo uma dissertação em algum lugar, a Catarina, na ocasião, falou: "Ah, Badia, tem de ter um livro". Eu falei: "Ah, tenho mesmo, tem que ter um livro. Um dia tem que ter um livro". "Não, não, a gente pode fazer, eu estou convidando você a fazer o livro". Eu: "Ah, é? Pronto". E eu não sabia onde eu estava me metendo, porque escrever um livro é esgotar a sua mente, né, para quem não está acostumado. Para quem já está acostumado, isso, mas eu não sou uma autora de livros. E uma coisa é a verborragia no falar, outra coisa é transformar isso numa literatura. Então foi um desafio Ok, assustador, assim, foi incrível. E eu falo um pouco do meu percurso e no meu livro tem entrevistas, com ok, humoristas que eles têm uma parte bastante interessante, que é uma parte onde eu falo, com os humoristas, que eu pergunto para eles quando que o humor os tirou de alguma circunstância muito constrangedora, né, como é que ele usou o humor. uhum, Então, várias pessoas colocaram: "Olha, eu tive uma situação assim e usei o humor assim, para minimizar aquela situação". Então eu conto ok, várias, histórias, que está no capítulo do Eu Conheci, que eu falei com alguns uhum, dos comediantes, e tem outros capítulos, que é uma entrevista minha com o Ricardo Araújo Pereira, com o Porchat, com o Ricardo Bellino, que são figuras que, eu tive a oportunidade de conversar e entender como é que a mentalidade deles funcionava em relação a ao humor no dia a ok, dia, né, como é que eles chegaram a isso. Tem um pouquinho da minha história, de como eu cheguei do medo de falar em público até montar a minha empresa de teatro empresarial, e uhum. depois essas entrevistas. O livro basicamente está constituído assim, e é muito mais interessante pelas entrevistas do que propriamente o que eu falo, naturalmente. As Olha, entrevistas são muito boas. eu acabei de partilhar aqui, está na Ok. FNAC, quem quiser Ah, sim, comprar, sim, ok, legal. É, tá na FENAC e tem na Amazon também, o digital, para quem ok, está no Brasil, porque no Brasil não vende em livraria, porque como a editora é de Portugal, não tem uma editora no Brasil, tem essas ok, questões territoriais que eu não percebo nada, mas é o que é. É o que é. Tá na Amazon. ok. Muito bom. Então, Abadia, olha, esta gente parece que ficou com vergonha Ah, pronto, pronto. Não tem de não tem questionar. problema nenhum, não tem problema nenhum. Não é isso não, é que a gente explicou muito bem, a gente explicou É tudo muito bem, não isso. ficou dúvida. Quando Não as ficam. pessoas não têm dúvida, é porque foi tudo muito bem explicado. Olha, foi tudo fantástico, aí as pessoas sequer tiveram dúvidas, está tudo ali esclarecido, pronto. Ou então há outra questão, Abadia. Como estão almoçando, não querem perguntar com a Ah, boca cheia da comida. faz É todo má sentido, né, educação. porque embarga a voz, tem essas coisas todas, é Exatamente. complicado. Claro. É isso. Eduardo, muito obrigada pelo convite, pela Olha, conversa boa. Abadia, eu quero agradecer. O que é que eu só quero só terminar? Sim, Eu em cada episódio, eu defino um plano de ação, certo. ok? Porquê? Isto chama-se parar para vender,
Porquê? Porque o vendedor anda sempre na corrida, na corrida, na corrida. E às vezes é importante nós pararmos para pensarmos o que podemos fazer melhor para vendermos mais. Claro, claro Então, que sim. eu vou fazer o resumo da nossa conversa para ver se concordas comigo. Pode ser, Tá bem, Abadia? pode ser, por favor, Então, vamos lá. para vendermos mais usando o humor, o que é que nós devemos fazer? Ponto número um, usar o sorriso. Ponto número 2, meditação, mas se não conseguir, meditação. Certo, E se quer vencer os seus desafios no trabalho, construa relações com a sua equipa. perfeito. Concordas, Abadia? Assinas por Totalmente. baixo? Em gênero, número e grau. Mas aí no Brasil a gente brinca com em gênero, número igual. É isso, é isso. Então vá, Abadia. Olha, Eu muito agradeço, e eu muito que agradeço. obrigado. Obrigada, Eu quero Eduardo. agradecer imenso a tua disponibilidade e olha, quem sabe um dia não nos possamos por aí encontrar em algum sítio. Iria Com ser certeza, maravilhoso. com certeza. Olha, Vamos Abadia, vamos eu vou-me providenciar só, isso. vou-me só despedir desta gente. Não Tá saias aí de bem, trás da cortina, está bem? tá bem, Um ok. momento. Então, meus caros, muito, muito obrigado. Foi uma honra, foi um prazer receber a Abadia Vieira. Aproveitem estas dicas, tentem colocá-las já de imediato naquilo que é o vosso dia a dia e olhem, aguardo por vocês para o próximo episódio. Vamos ter mais um excelente convidado. Portanto, um forte abraço e boas vendas.